tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de abril de 2011, sábado. O verbete é o 1915. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 8 máximos. O tema é primo patamar homeostático. A especialidade energossomatologia. Quem redigiu o texto aqui com muito critério e detalhe foi o professor Max, que está ali assessorado pela doutora Ellen. E outra coisa, com subassessoramento da professora Malo. A situação hoje está super, né, monitorado, né? Situação séria. Definologia. O primo patamar homeostático é o nível, grau ou estágio primário de autodomínio cosmoético das energias conscienciais, conquistado por meio do alto esforço e caracterizado pelo início da autoconscientização teática, quanto à aplicação frutífera do estado vibracional na vida diuturna. O holopensene pessoal da energossomatologia. O autodiscernimento cotidiano quanto ao fato de a vida humana ser essencialmente energética. O padrão homeostático de referência. A autodeterminação para a aquisição do novo patamar energossômico. A superação da mediocridade mesológica em relação às ECs. Os efeitos agora percebidos das próprias energias conscienciais. A autossuperação dos travões nos movimentos energéticos. A autovigilância energética ininterrupta. A construção da aura empática interassistencial. Existem as evidências na divisão da argumentologia, onde tem 12 condições sadias experienciadas ao modo de condutas padrão e demarcadoras do nível, do novo nível de manifestação pessoal, evidências da aquisição do primo patamar homeostático pela consim, quando autodeterminada. São 12 itens. Agora, na remissologia, nós destacamos entre os 15 verbetes, autodiscernimento energético, estado vibracional, evolução energossomática, qualificação das energias conscienciais e volicionina. E aqui nós temos também a frase enfática, que essa dá praticamente 99% perfeito. Quando alcança o primo patamar homeostático, a consciência intermissivista obtém a cognição teática quanto à imprescindência do autodomínio energético na consecução da proex pessoal. Você já promoveu alguma mudança no nível de domínio das próprias energias conscienciais? Já vivencia o primo patamar homeostático? Aí na bibliografia tem a citação de uma fonte. Agora, vamos aqui, questionamento. Tenho desconforto na nuca devido a estresse no trabalho há 2 ou 3 anos para cá, desenvolvi um enrijecimento na parte superior das costas e na nuca. Para aliviar o desconforto, passei a instalar os ossos das costas e da nuca. Como posso interpretar esses fatos entre extrafisicamente? Há problemas em instalar os ossos? Olha, você tem que ver o seguinte, isso aí mostra que tem uma desidratação acentuada no seu corpo. Isso aí, se foi algum trauma de acidente, alguma coisa, tem. Mas agora, é necessário você ir um especialista e acompanhar isso de vez em quando, para ver devido ao processo da coluna. Isso aí é uma parte física, traumática, é o resultado de trauma. É um efeito pós-traumático. De modo que é preciso de vez em quando ver. Não se instala à toa. Quando instala é a falta de sinóvia, é a falta de algum processo de óleo nas articulações. Então é bom o especialista de vez em quando examinar. Uma coisa, é bom examinar no processo, por exemplo, cervical. Se você não precisa de usar de vez em quando um colar cervical, alguma coisa nesse sentido, precisa examinar isso. Estou há dias com dor na nuca, e meus alunos, esse é o segundo, não tem nada que ver com o outro, aqui é uma senhora, lá era um homem.
Estou há 2 dias com dor na nuca, meus alunos mais indisciplinados que no dia a dia, me levando a perder a paciência. No caso, penso ser assédio, percebi quando acoplou, mas não consigo desassediar. Qual a técnica para essa desassimilação? Na percepção do senhor, estou certa? Isso é assédio, você tem que usar o estado vibracional, pensar positivo, fazer higiene mental. Poderia me ajudar, já que eu não tenho capacidade para ajudar essa consciência? Vamos colocar energia nisso aí. Você é amiga antiga aqui de questionamento. A gente conhece, vamos entrar nessa. Agora, higiene consciencial, pensamento positivo, estado vibracional, desassimilação. Quando você sair de um lugar e ir para outro, esqueça o que quer que você trouxe do lugar anterior, só pensa naquele que você está. Essa higiene de fazer a compartimentação do que a pessoa pensioniza pode ajudar muito. Isso é higiene consciencial. Outro aqui. Tenho a curiosidade de saber do senhor qual a visão da conscienciologia sobre a homossexualidade. Olha, a homossexualidade é uma conduta que a gente respeita. A pessoa faz com o corpo dela aquilo que ela bem entende. Agora, do ponto de vista técnico da gente estudar, a gente nota o seguinte: a homossexualidade é um processo aside. Ele é, até um certo ponto, uma espécie de regressão. Por quê? Se a pessoa receber um corpo humano, um determinado gênero, e ela muda a aplicação daquele gênero, ela está indo contra a fisiologia, a função daquele corpo. Isso não é correto. Isso é anormal. Tem alguma coisa errada nisso. De modo que, de modo geral, é assim. Eu tenho trabalhado com homossexuais de tudo quanto é jeito a minha vida inteira. E tem uns que deixam a homossexualidade, outros seguem. Agora, o problema todo é a pessoa se sentir melhor naquilo que ela pode, seja como hétero ou homo. O problema é se sentir bem. Nós respeitamos as posições de todo mundo, mas também estudamos o processo da fisiologia e da antifisiologia. Gostaria de saber se ele pode dizer se Chico Xavier era homossexual. Era assim, já que conviveram na época em que trabalharam no movimento espírita. Ele era homossexual, mas era uma pessoa educada e se continha, etc., sem precisar de maiores problemas sobre isso. Ele chegava a dominar socialmente ou etologicamente a situação. Eu convivi com ele na base de filho para mãe. E a gente se dava bem sem problema com isso. Agora, que a tendência dele era uma mãe total, sem dúvida, era tudo dele. Para você ter uma ideia, o Chico não fazia barba por ele mesmo. Sempre tinha um barbeiro que ia lá para fazer a barba dele. E ele não gostava de deixar a barba crescer. Tinha umas coisas dessas. Aqui outra. Partindo do pressuposto que devemos prestar assistência onde for possível, dentro dos princípios da cosmoética, logicamente se deduz que também deve ser prestado aos eventuais assediadores. Tenho dúvidas sobre qual modo de assisti-los. Devemos acolhê-los de forma fraterna para esclarecê-los, expulsá-los atuando conforme a impacto-terapia, ou simplesmente trabalhar as energias mentalizando que ocorra o melhor para todos, ou tudo varia conforme o caso. Tudo varia conforme o caso. No capítulo 15, Projeção Desassediadora, do livro Projeções da Consciência, tem a seguinte dúvida: acolher e ao mesmo tempo mandar a consciência assediadora embora? Poderia explicar? Sim. Às vezes se faz isso para a pessoa ver se ela vai mudar ou não. O problema é esse, ela tem que ver. A gente mostra o que é e respeita aquilo que a pessoa deseja. Agora, ela tem que seguir a vida dela. Nós não podemos também prender uma consciência com a desculpa que estão fazendo assistência. Toda prisão, no caso, é um negócio errado, não é o ideal. Agora, para você, Max, na estrutura do verbete, o que aborda a sinergismologia é o que diferencia da interaciologia? Sinergismologia, interaciologia. Sinergismologia, ele está querendo saber a diferença da abordagem entre um e outro. E o que diferencia da interaciologia? O que está sabendo? Qual a diferença de uma com a outra? Não, no sinergismo é que normalmente você soma, por exemplo,
1 mais 1 é mais que 2, né? Numa interação você vê que são dois fatores que são intervenientes, né? Que um interage na consecução, na formação do outro. Então, na verdade, isso aí, vamos dizer assim, é uma das técnicas para você fazer a redação do verbete, né? Você considerar quais são os fatores que são sinérgicos, né, que se somam, ou considerar e também considerar fatores que interagem entre si. A gente pode pegar um exemplo aqui, por exemplo. Que nem eu coloquei aqui, ó, sinergismo, primo patamar homeostático, reciclagens intraconscienciais. O que eu quis dizer? A pessoa, quando ela chega nesse patamar, ela só vai chegar nesse patamar à medida que ela começa a fazer algumas reciclagens intraconscienciais. E, simultaneamente, as próprias reciclagens, ela ajudam a consolidar e a qualificar esse próprio primo patamar que ela atingiu, vamos dizer assim, né? Esse patamar de domínio das energias. Agora, por exemplo, aqui, ó, interação. Eu vou pegar o primeiro item da interação lá. Interação, atenção, hiperacuidade energética. Então, existe a atenção. A atenção é um atributo consciencial que nós temos. Se a pessoa está desenvolvendo a atenção, ela vai inevitavelmente aplicar essa atenção na questão das energias. A hiperacuidade, ela é um tipo de atenção mais aprofundado, né? Mais abrangente. Então, você vê, a abordagem é um pouco diferente, tanto da interação do que no item da sinergia, né? Mais ou menos isso aí. O professor Max poderia comentar quanto tempo durante o dia ele se dedicava ao trabalho com as energias até o seu domínio? Olha, eu diria que até eu chegar a um ponto que hoje eu tive vários altos e baixos, né? Então, eu estou na Conscienciologia estudando já tem 12, 13 anos. Eu fiquei vários anos assim num nível que eu considerava que não estava me satisfazendo, vamos dizer assim. E eu chegava, dava aula, ia avançando pouco a pouco, né? Mas aí chegou um determinado momento que eu falei assim, agora não vou mais assim compactuar com uma questão de mediocridade pessoal, e eu resolvi aplicar seriamente no trabalho com as energias. Depois da decisão até o momento que eu comecei a obter resultado, não foi imediato, né? Eu diria que foram mais de 1 ano, 2 anos, até você conseguir obter algum resultado que fosse assim satisfatório, né? Que você conseguisse perceber bem. Então, eu acho que hoje, por exemplo, se eu for olhar, eu mexo com energia várias vezes por dia, né? E isso aí já virou uma rotina para mim. Eu estou sempre atento a isso, né? Mais ou menos por aí, né? Eu acho assim, chega um ponto que você não consegue mais viver sem pensar nas energias, né? Mesmo porque se você, no meu caso que eu percebo, se às vezes eu fico distraído, eu acabo sofrendo o efeito dessa distração. Então não dá nem para ficar distraído mais, né? Porque você se abre, né? Abre os seus chakras, fica mais aberto à percepção das energias, inevitavelmente também, se vem energias patológicas, você acaba, se não ficar atento, você acaba sofrendo o efeito daquilo, né? Agora você me colocou uma dúvida na cabeça. Eu não sei se essas duas aí vieram para te assessorar ou vieram para dividir as energias. Olha lá, ó, apareceram aí, sem mais nem menos. Amigas de muito tempo, amigas de muito tempo. Outra coisa, meu marido estuda Conscienciologia. Há pouco tempo, desde quando ele começou a aplicar algumas técnicas em casa, comecei a sofrer a influência dos assediadores. E muitas vezes perco o controle e acabam tomando conta da situação. Estamos separados por causa dessa situação. Ele acha que a culpa é minha por não saber controlar. Nunca havia acontecido isso antes. Digo a ele que temos que enfrentar o problema juntos e não separados, pois a turma do FICA quer exatamente isso. O que o senhor pode dizer a respeito? Olha, em matéria de casal, é vocês que têm que resolver. Tanto uma coisa quanto outra pode estar acontecendo. O problema é vocês estudarem o que quer que se passe. Agora, ó, perder o controle entre os dois não deve haver. A gente tem que ter uma discussão civilizada. Entre casal é mais do que normal que haja rusgas. Isso aí faz parte. Mas ela tem limite. Senão, como é que é? Agora, eu quero dizer para vocês que hoje vai haver o sorteio desse livro trazido pelo autor, que é justamente o professor Max. Tá certo? Vocês ficam de olho, porque vai ser sorteado. Eu já vou deixar aqui para a turma depois pegar, né, o livro.
síndrome do ostracismo, uma coisa muito séria. Agora, ó, eu queria mostrar para vocês alguma coisa hoje, principalmente visando a turma do apoio da PEX, apoio da Sinvex, acolhimento da Unicim, apoio do AVA, apoio da Conscius, o agendamento da consciência terapia e o receptivo do CAEC, lá da recepção. O que eu queria era o seguinte, mostrar uma coisinha para vocês. O ideal seria que a pessoa que entra aqui, o acolhimento devia de colocar isso aqui na frente dela. O ideal, talvez, fosse até fazer um negócio desse pequeno e de pendurar na pessoa. Agora, o cuidado, aqui no caso, em manutenção, é para a pessoa que está andando não sofrer algum acidente. No caso da pessoa que chega aqui, é preciso ter cuidado que ela está em manutenção, é ter cuidado com ela. Então, a nossa reação é o contrário do objeto atravessado na estrada. Tá certo? Agora, eu penso que isso aqui é muito bom para essa turma toda de apoio, de acolhimento, de agendamento, de receptivo, de recepção, é de aba 4. E isso é para nós termos um acolhimento melhor com o povo que chega aqui. Às vezes tem uma ou outra pessoa que vem reclamar para mim, por isso que eu estou falando nisso. Agora, eu penso que cuidado em manutenção, gente, nós que já chegamos aqui há tantos anos, ainda estamos em manutenção. Agora, pensa a pessoa que chegou faz 2 horas. De modo que, vamos pensar nisso. O ideal seria fazer isso pequeno, para dar para o povo todo. Valdo, Tá certo? aquela também, desculpe os transtornos, estamos em obras, é muito bom. Mas essa aqui que eu acho que é a mais séria, porque manutenção é o processo de evolução. Tem alguém aqui que não esteja em manutenção? Está todo mundo precisando de reciclagem. Vocês levantaram a mão para quê? Porque estão em manutenção ou estão fora? Vou perguntar para o professor Max. Isso aí depois tem que levar lá na porta de terra. Max, eu tenho uma para você. Pode falar. Max? Max, em parafatologia, eu queria que você aprofundasse a 4ª linha, o final dela, a mitridização, quanto às energias, e depois a 6ª linha, que é mais ou menos dentro da mesma condição, que é a construção da aura empática, interassistencial. Eu gostaria que você aprofundasse esse tema. Então, essa mitridatização, está até escrito errado ali, né? Mitridatização. Isso, de mitridar. É que isso, até é difícil falar, mitridatização, a gente pode usar como sinônimo um desenvolvimento de autoimunidade, né, que a pessoa atinge. Ou mesmo assim chegar num patamar de refratariedade de energias patológicas. Então, o que a gente observa é que à medida que a pessoa ela vai mexendo mais com as energias e vai buscando algumas autoexperimentações, eu digo isso assim, às vezes ela vai em determinados ambientes que ela sabe que não são, às vezes, tão positivos energeticamente, mas ela já vai atenta, né, percebendo o que vai acontecer, e nesse momento que ela vai nesses ambientes, ela começa a mexer com as energias. Então, à medida que ela vai desenvolvendo essa atenção, esse trabalho, essa lucidez para as energias, a consequência é também ela ficar mais, vamos dizer assim, imune às energias patológicas. Agora, um detalhe que eu vejo, pelo menos que eu tenho visto, que é interessante, é que essa condição de imunidade ela não é uma coisa passiva, né? Porque às vezes quando a gente fala de imunidade, parece assim, não, estou imune, não preciso de fazer nada, não vai acontecer nada comigo. Mas o que eu vejo é o seguinte, a própria questão da sinalética ajuda nisso, é que a pessoa ela é acionada de algum modo, né? Ela tem a percepção mais rápida de algum padrão que não está muito positivo, e com isso ela tem a lucidez de tomar alguma ação em função disso. E muitas vezes essa ação é justamente ou você instalar um estado vibracional, mexer com as energias, né? Tomar cuidado, né, nos ambientes que você está e tudo. Então, assim, eu vejo que é uma condição que envolve lucidez também, consciência. Apesar de que tem aquela coisa de você já estar mais
sólido, mais seguro, mais refratário por si mesmo. Mas envolve também uma condição de você tomar uma atitude em relação ao que está acontecendo, entendeu? Dinâmica é que vai dar para a pessoa a construção da aura. Desculpa. Não, exatamente. O que acontece é que a aura assistencial é uma coisa que eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu vejo assim, eu sempre fui uma pessoa com mais para tendência de ficar mais introspectivo. Então, mais fechado, mas as minhas coisas sempre foi assim, mais desde novo. E uma coisa que eu começo a perceber, aí, essa condição, às vezes as pessoas que estão de fora, vira e mexe, comentam isso comigo, assim, não, você é muito sério. E aí as pessoas não se sentem tão à vontade para chegar e vir conversar com a gente, porque às vezes acham que a gente está de cara fechada, mas na verdade você está pensando, você nem está querendo fechar a cara para ninguém, você está pensando. Mas isso não é uma condição positiva do temperamento, né? Uma esterilização. Exatamente. Quer dizer, as pessoas não se sentem à vontade para se aproximar de você. Então, e aí se as pessoas não se sentem à vontade para se aproximar de você, como é que você vai trabalhar com a questão da assistência, né? Então eu comecei a perceber que, mexendo com as energias mais, eu fiquei um pouco mais aberto em relação ao do que eu era, né, da minha forma de ser, e ficando um pouco mais aberto e mais seguro também, né, da questão das energias, algumas pessoas começam a se sentir mais à vontade, né, não ficar tanto com o pé atrás para vir conversar, aí para colocar alguma coisa, e aí a gente tem uma oportunidade de trabalhar na interassistência, né, porque é sempre dos dois lados, que a gente sempre aprende também com a pessoa, independente, né? Qualquer interação consciencial a gente aprende. E eu vejo que isso é uma coisa que vai fixando na sua personalidade, é a sua aura mesmo, as suas energias, né? Aquilo vai fixando em você. Agora, você tem, assim, sugestão de outros elementos para serem agregados a esse? Porque você vê, o trabalho com as energias, ela dá essa autonomia, dá essa segurança. E muitas vezes a pessoa fica tão segura e tão autônoma que ela esquece do outro fator, que ela ainda precisa fazer uma aproximação, que ainda tem outros fatores bem sérios para ela desenvolver junto com esse domínio das energias. Eu lembro que o professor Valdo comentava assim, os 3 tipos básicos. A pessoa que fica antipática com as energias, não estou dizendo que seja o caso, a pessoa empática com a energia e aquela que não quer nem saber, ela ganha um pouco de autonomia energética, ela esteriliza o resto dos contatos, porque ela está muito bem. Então, egoísmo, esse é um né? fator que chega a gente notar também, não estou dizendo que seja isso, mas a gente observa, a pessoa ganha um pouco mais de domínio, ela então se afasta, ela fica dona do pedaço. Fechada, né? Ela Fechada fala, no estou seu ótimo, o resto que se dane. Ora, um outro aspecto que é bom estudar nisso é o seguinte, o corpo fechado real é o da desperticidade. Se a pessoa se torna ser desperto, ela vai ter realmente o corpo fechado. Esse corpo fechado que o povo faz aí é a mudança de assediador. Ele sai de um assediador para cair sobre o jugo de outro assediador. Então, a pessoa tem o corpo fechado, por exemplo, na Umbanda. Ela está presa a Umbanda. Entende o que quer dizer? Presa no assediador, né? O guia cego da Umbanda que comanda ela. Então ele está manipulando, é a manipulação, é a lavagem cerebral. Então, o ser desassediado, ele é um corpo fechado que não está submisso a ninguém, nem amparador, nem evoluciólogo, nem serenão, ninguém. Ele tem ampla liberdade de determinação, autodeterminação. Agora, o problema é que ele vai passar, por exemplo, uma fase que ele é teleguiado autocrítico. Ele vai ser teleguiado, mas ele não tem genuflexão. Ele está liberto. Ele raciocina, ele pondera, ele tem lógica, ele decide, ele tem autodeterminação. Valdo. Então, isso aí começa por esse processo que vocês estão vendo o jogo, de um lado e do outro, entende? Um encapsulamento, então, de uma pessoa que não tem essa noção, essa visão, pode ser meramente esse corpo fechado com o assediador junto, Pode. né? Os assediadores, às vezes, encapsulam a presa, a vítima. Entende? Ela está sob Para o ela jogo não do mesmo ter... modo. Às vezes, até entre eles fazem isso. Tem assediador que coloca todos os assediados dele num curral específico e não permite que o outro entre para abusar do povo. Abusar quer dizer empregar o povo em favor do outro, né? Mas é por isso também que nesse caso da Umbanda, a pessoa quando ela quer sair, às vezes ela sofre até um acidente, passa por alguma macro-PK por causa que ele Tem tira... um monte disso.
E o pior não é isso. encapsulamento. Há casos, por exemplo, que eu já vi que a pessoa fica zumbi. Se ela não morre, ela vira zumbi. Que é o caso daquele o homem que chegou lá com a mãe. E ela falou, o que eu faço com ele? Eu falei assim, olha, a senhora pediu tanto que os guias cegos deixaram que ele vivesse. Ele ia morrer. Agora, o cara foi do tambor, aquele do Egon, você está entendendo? Ogão e etc., durante 12 anos. Agora, veja, dentro dele, eu fui conversar com ele, ele não achava que ele tinha o poder da vida e da morte. E, totalmente abilolado, totalmente zumbi. Agora, isso é uma das coisas mais, assim, constrangedoras que eu já vi na minha vida. Agora, eu tive que explicar tudo para a mãe. Esse foi um dos casos piores que eu já vi por causa da idade do rapaz. Ele já estava chegando aos 40 anos. Forte, grandão, cara até bonito, cheio de vida. Problema terrível. Eu falei assim, ele vai ficar assim, virou uma banana, né? Um vegetal. Agora, eu falei com ela, que os amparadores falaram para mim, não, foram os guias cegos que permitiram, porque ela estava com fez tanto empenho para segurar o filho, que eles deixaram o filho como vegetal. Porque num caso desse, às vezes eles matam, que é matar o arquivo morto, sabe como é que é? Ele vira presunto. Isso existe de tudo quanto é jeito. Esses processos africanos têm muito processo de assassinato. É muito mais do que a gente pensa. Não é só esse que a polícia pega, que falam sobre satanismo, qualquer coisa, não. Tem muito mais do que isso. Não aparece. São casos não notificados. Tem muita coisa disso. Tudo é underground. Entende? Esquecidinho, escondidinho. Marx, aqui, Marconi. Ô, Marconi. Ô, Marx, diante aí da sua vivência, da sua experiência, qual foi o primeiro fator ou característica que levou a você identificar, assim, pronto, agora, a partir desse momento, quer dizer, teve esse momento, né, que você identificou a questão do domínio das energias. Que foi assim, quer dizer, que foi marcante nesse processo, pronto, agora eu tenho uma segurança. Qual o primeiro fator? Eu até coloco aqui, Marconi, eu considero assim, domínio cosmoético das energias, mas eu considero primário, tá? Dentro da minha condição. Um domínio primário, mas eu já posso dizer assim, existe algum nível de domínio, mas eu vejo assim, primário que é assim, o primeiro, né? Sim, é esse primeiro que eu quero saber, assim, não, o que faz a gente... Tem um momento que me marcou sério nisso, sim. Eu fiz muitos laboratórios de estado vibracional, né? Eu fiz, de laboratório aqui, eu fiz 80 laboratórios de estado vibracional. Teve um dia que eu estava lá e comecei a esterilizar energia, e aí caiu a ficha para mim, aí eu comecei a sentir o processo da esterilização, os efeitos que aquilo estava dando em mim na hora e nas consciências que eu podia estar assistindo no momento que eu estava lá. E caiu a ficha em relação a algumas situações que eu estava vivenciando durante aquele período e o efeito que estava dando eu estar atuando com as energias nos ambientes que eu frequentava, entendeu? Determinados locais de trabalho mesmo, com pessoas que eu estava interagindo. Caiu a ficha assim, olha, você fez aquilo, você trabalhou com energia ali, olha o resultado, como foi positivo, como limpou, como desassediou. Entende? Isso vinha um insight. Aí me veio as ideias todas no laboratório enquanto eu estava trabalhando com as energias sérias. Aí naquele momento, assim, aí a partir dali, eu comecei a trabalhar, aí comecei no meu dia a dia trabalhar com as energias, esterilizar mais as energias, e eu começava a ver, olha, está dando efeito. Então, fixou um patamar. Foi ali que eu vi assim, houve a fixação de um patamar a partir daquele ponto. Sim. Entende? E foi uma coisa para mim, no caso, assim, bem assim, delimitado, marcante. Por isso até que me veio a ideia de escrever alguma coisa sobre isso. Isso aí que eles falam, é o insight do laboratório. Tem aquele dia que o laboratório dá um insight. Foi isso aí. É o que aconteceu com o Gabriel aí, que chegou com os olhos desse tamanho. Tudo que você fala é muito mais sério do que isso que você está falando. O negócio é muito mais sério. Então, ele sentiu tudo lá dentro. E acontece com aquele rapaz também que estava mexendo com física. Chegou lá, deram uma ideia para ele, ele saiu doido. De qualquer maneira, voltou lá para as coisas dele para mexer com a ideia que deram. Não quis nem conversar com a gente, nem nada. Isso foi no laboratório aí. Quer dizer, é insight, vamos dizer, intempestivo, que a maioria deles são. Entende?
O que eu vejo, pessoal, que os laboratórios nossos aqui, a gente tem os laboratórios grupais, né, que são super importantes, que são interessantes no sentido de você trabalhar em grupo, por exemplo, né? A complementar, as próprias dinâmicas parapsíquicas também são muito boas. Agora, o laboratório, que é esses que nós temos, eles são diferentes, a abordagem é diferente. Não é como dizer assim, uma coisa é complementar a outra, entende? Porque você vai se experienciar com a equipe extrafísica, dentro das suas coisas, você tem mais calma, mais introspecção para avaliar. É a câmara de reflexão. É a câmara de reflexão. Maxi, Oswaldo aqui acima, não é? Oswaldo. Eu gostaria de relacionar duas questões que você colocou aqui na parafatologia, que está na mesma linha do que você acabou de responder agora. Só que eu gostaria que você ampliasse. Isto é, na segunda linha de baixo para cima, a autossuperação dos travões nas movimentações energéticas, e a outra questão na segunda linha, mas de cima para baixo, os efeitos agora percebidos das próprias energias conscienciais, ou seja, a relação das duas coisas, a superação dos travões e os efeitos dessa superação. É o que eu gostaria que você desse com a tua experiência. Tá. Com relação a essa superação dos travões, eu vejo que tem o verbete, que é impedidores do estado vibracional, ele mostra bem vários aspectos que são, na verdade, travões, né, da pessoa dominar as energias. Eu vejo que também existe o aspecto das carências afetiva, emocional, até mesmo intelectual, pode ser travão da pessoa para ela dominar as energias. Tem também uma coisa que eu vejo muito comum, que é a questão da preguiça. A pessoa, muitas vezes, assim, ela tem preguiça de começar a trabalhar com o estado vibracional. Por quê? Porque a hipótese que eu tenho é o seguinte, por exemplo, a gente não é criado desde novo a mexer com as energias, né? A gente, pelo menos a maioria, né, não é criado, né? Eu acho que daqui para frente, né, vai ter pessoas, a gente espera, né, que a gente vai ser criado desde novo trabalhando com as energias. Então isso é uma coisa que não está no nosso cotidiano, no nosso hábito e tudo. Então a pessoa muitas vezes ela tem que criar um novo hábito, uma nova forma de funcionar, uma nova forma de pensar, colocar uma nova rotina na sua vida que só ela vai ter, provavelmente, em relação ao grupo de convívio dela. Se você, por exemplo, trabalha na SOCIM, dificilmente alguém da SOCIM vai estar se preocupando em trabalhar com as energias, mexer com as energias. Então, isso aí já é, vamos dizer assim, a pessoa já superar esse travão já é um grande passo que ela vai dar. Eu vejo que a relação com esse outro tema que você colocou, os efeitos agora percebidos, é justamente o efeito da pessoa superar os travões, né? O que eu vejo também, assim, a questão do desenvolvimento parapsíquico, ele está muito ligado também à questão das reciclagens pessoais, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi ao longo do meu trabalho com as energias e tudo, né? Quando eu fiz pela primeira vez consciencioterapia, eu acho que foi uns 6 meses, foi em 2002, 2003, eu fiz uns 6 meses de consciencioterapia. Eu notei claramente que depois de 6 meses de consciencioterapia, eu mudei de padrão em termos de percepção das energias. Entendeu? Na consciencioterapia. E eu não estava necessariamente fazendo nenhum tour de força ou investindo muito seriamente no estado vibracional. Houve uma mudança íntima a partir da autoconsciencioterapia, e essa mudança íntima me deu uma abertura energética, uma maior flexibilidade chakral que melhorou meu parapsiquismo, entendeu? Então é aquele negócio que a gente até falou no início, a interação, assim, a sinergia, né, entre a questão da movimentação das energias, né, e as reciclagens conscienciais. Eu vejo que nesse caso, não sei se clareou um pouco. Tudo bem. Teria mais uma. Eu gostaria que você expanda nas evidências, na página 70, o ponto 11, para a perceptibilidade. Ou seja, todo o conceito que você desenvolveu aí. Tá. Então, vou ler aqui. O novo espectro do universo das autoparapercepções e o sobrepujamento da antiga manifestação de Consim casca grossa. Então, a gente, na verdade, à medida que você vai trabalhando com as energias, uma coisa até que o professor Valdo fala, que eu acho interessante, é assim, você tem que ver anualmente. Se todo ano você tem que fazer um balanço e ver, o meu padrão de energia, de domínio das energias, está igual ao do ano passado ou eu mudei em alguma coisa? Né? Então, se você se mediu e viu que está ainda igual ao do ano passado, significa que você está num nível de estagnação ainda do trabalho com as energias. Isso é uma coisa séria.
E o que acontece é que, à medida que você vai trabalhando com as energias, daqui a pouco você percebe que começa a acontecer alguns novos fenômenos, ou você começa a ter uma interpretação, ou pelo menos entender mais profundamente determinados paravivências, ou vivências, ou sinaléticas, e fenômenos em geral que você tem. Então, aquilo amplia a visão que você tem da questão do parapsiquismo como um todo, do seu parapsiquismo, né, da sua vivência parapsíquica. Então, aquilo lá começa, vamos dizer assim, a fechar algumas pontas para você. Então, quando você atinge um patamar de domínio de energia, você chega nisso. Eu imagino, por exemplo, que a pessoa chega no patamar, por exemplo, de epicentrismo, ela chega num outro patamar nesse domínio, aí ela chega num patamar de despecificidade, ela vai chegar num outro ponto onde ela já vai estar dominando mais coisas, o espectro de manifestação dos fenômenos dela vai ser mais amplo, entende? E aqui, nessa parte toda das evidências, eu quis fazer assim, tipo dando como se o segundo item fosse como se fosse um pequeno exemplo do que eu estou falando anteriormente, né? Em cada um desses itens eu coloco isso. Então, por exemplo, a antiga manifestação de consciência casca grossa, que é às vezes aquela pessoa que chega e não consegue perceber as energias, né? Se sente toda travada. Então, é uma coisa até, no caso aqui, envolve assim um antagonismo, né? A pessoa agora está vivenciando um novo nível de percepção das próprias, né? Percepção das próprias parapercepções, e agora ficou claro para ela que ela já não é mais uma casca grossa, já está em outro patamar, entendeu? Marques, Muito obrigado. Claro. Essa passagem, você já falou em grande parte dessa passagem de casca grossa para vamos dizer, esse primo patamar, também eu não sei, deve ser um processo longo. E tem vários patamares intermediários, e depois disso também ele prossegue, né? Você podia analisar alguma coisa, você já falou, dessa passagem, mas assim, levando em conta esse processo, vamos dizer assim, deve ser longo, né? Você trabalhou as energias para atingir isso. Arlindo, eu acho assim, a primeira coisa, essa questão de longo, eu acho que depende da pessoa, da condição toda da pessoa. Eu acho que tem gente que consegue atingir isso bem rápido, bem mais rápido do que eu consegui atingir nesse nível de patamar que eu estou. Mas eu vejo que tem gente mais nova que já atingiu um patamar superior, e às vezes é por causa do passado dela, de outras vidas, ou porque ela investiu mais. Então, esse negócio de tempo tem que botar sabe? Dar um tempo, acho que não é o mais sério, não. Talvez eu Dá um coloquei tempo, né? esse processo de longo, é lógico, ele pode não ser longo, mas... Não, é só para, tipo assim, a gente vê que a pessoa, quando ela quer realmente algo de fato, e quando eu vejo assim, quando eu falo que eu às vezes converso com a Ellen, né? Quando a pessoa quer alguma coisa de fato, ela vai agir de acordo com aquilo. Não é só querer desejar que ela atinja aquela posição. O querer é a teática, né? Então, se ela quer, o que ela vai fazer de fato em função para conseguir atingir aquele intento? Uma coisa muito séria vocês estão falando aqui bem claramente. Casca grossa por um lado e neopatamar, energossomático por outro. Ninguém falou em casca fina. Porque a casca fina também não vale a pena. É meu caso, eu estou ficando com a casca fina, que é a idade, de terceira idade, isso não é bom. Então, casca grossa ou casca fina não vale a pena. E hoje vocês estão falando bonitinho, casca grossa e neopatamar, energossomático. Está perfeito. Agora só o seguinte... Mas assim, continuando a sua pergunta, Lilian, teve um verbete que foi da professora Lilian, que eu sei até que a professora Amalo também estuda esse tema, que é labilidade parapsíquica. E a professora Lilian, ela comentou um negócio que me chamou a atenção, que eu já tinha escrito no meu verbete. Ela falou assim, eu pelas minhas experiências, suponho que existam vários patamares, que a pessoa sai lá da casca grossa, passa pela labilidade, né? E vai num degradê. Então, eu entendo que essa condição que eu estou trazendo aqui é justamente um desses estágios, né? Que a pessoa vai passando, que não é processo mais de labilidade, já passou da etapa de labilidade, da fase de labilidade. Mas vamos dizer assim, pode ser que várias pessoas vão ter que passar por essa fase da labilidade parapsíquica até chegar nesse nível, né? Então, ilustra, né, que a gente vai tendo vários patamares ali, e no nosso caso da escala evolutiva, são os mega patamares, né, bem claro, né, delimitado ali, específico.
Eu me manifestei mal em relação a falar de longo, mas eu queria se referir ao teu, que pode também não ser longo, eu não sei. Nessa passagem sua, se teve patamares intermediários, eu estou supondo, também não pode ser que foi direto, eu não sei. Mas provavelmente, pelo que você já falou, vamos dizer assim, suou sangue mexendo com as energias para atingir isso. Independente de falar em longo... Não, entendi. Não, se você quer que eu fale do meu caso, eu posso falar. O que acontece foi o seguinte, eu estou há 12, 13 anos na Conscienciologia, 13 anos. Se eu for fazendo uma análise crítica, eu acho que eu podia estar bem melhor em termos de domínio de energia, entendeu? Por já estar 13 anos aqui. Só que demorou para cair a ficha, mas, da minha parte, eu te digo, você melhorou, sim. Obrigado. Sob a inversão, o senhor parece ser taxativo sob o limite de 26 anos de idade, questão biológica e mental somática. Não, a gente é taxativo para mostrar a maturidade biológica da pessoa. Tenho 28 anos, mas com 10 anos de idade já admitia muitos postulados da Conscienciologia. E aos 12 escrevi um pequeno tratado sobre a inutilidade da religião. Lembro do meu curso intermissivo e aprendi a ler sozinho com 3 anos. Penso que tenho potencial para inversão. Entretanto, como ficaria a situação oficial perante o IPC? Seria inversor ou reciclante? Aí tem que fazer uma análise sua, perguntar certas coisas, fazer um questionamento indiscreto a seu respeito. Isso aí você teria que consultar a turma para ver como é que é, os especialistas. Agora, aqui eu acho que é melhor você responder essa. A liberação de ectoplasma ajuda na desassim? Liberação de ectoplasma? Se a pessoa está desassimilando as energias, está ótimo, né? Demais. Há 10 dias vivenciei algumas situações que me sensibilizaram muito, caso do chakra absolutamente abalado. Em determinado momento, lembrei-me da circulação energética e a fiz dirigindo, pois eu precisava urgentemente melhorar. Foi como água benta na ferida, não foi efeito placebo. Além de sentir o mar de energia circulando pelo holossoma, meu cardio chakra se recuperou totalmente. Fiquei maravilhada. Estou bem novamente, fortalecida e muito agradecida pela maravilhosa técnica energética. O que o professor acha? Olha, meus parabéns para você. Essa aqui é a nossa amiga que é psicóloga, que já esteve aqui. Ela entende esse assunto todo. É fora de sério. Agora, para você. O verbetógrafo poderia ampliar na trinomiologia, página 68, primeira linha. O trinômio, exercício físico, exercício energético, produtividade mental somática. Esse trinômio, ele mostra a questão do holossoma e da importância de você cuidar de todos os seus corpos, né? E da inter-relação que existe interveicular. Então, por exemplo, a gente pode perguntar assim, se a pessoa está lá, por exemplo, fora do peso físico, como que ela vai estar bem com as energias? Por exemplo, se ela não faz exercício físico, será que ele exercita as energias bem? E, por exemplo, os efeitos das energias, como é que vai ser se a pessoa tem o corpo físico, vamos dizer assim, descompensado, né? Se você tem as energias descompensadas, como é que você vai ter o corpo físico bem desenvolvido? Então, existe a inter-relação entre o corpo físico e o corpo energético. Isso aí, na verdade, o que a gente começa a perceber é que quando a pessoa começa a se desbloquear energeticamente, um desbloqueio que ocorre são nos chakras superiores, por exemplo, o frontochakra, até mesmo o coronochakra. Isso ajuda a pessoa a pensar melhor, né, a captar ideias mais sérias. Por exemplo, para você começar a escrever coisas mais avançadas aí dentro da Conscienciologia, é importante você chegar a atingir Verpom. E para você atingir Verpom, você tem que ter parapsiquismo, ter abertura de mental soma, uma abertura maior dos seus chakras superiores para você poder atingir as ideias mais sérias, mais originais. E pensar direito, na verdade, né? Fazer os seus atributos conscienciais funcionarem bem. Então, a gente vê o seguinte, a pessoa, para ela desenvolver em termos energéticos, de nível geral, né? Para a pessoa desenvolver, ela tem que mexer com o corpo físico, ou seja, ter boa alimentação, ter a questão do relacionamento sexual também em dia. Ela muitas vezes vale a pena procurar nutricionista para poder se regrar, fazer
uma reeducação alimentar. A questão dos exercícios físicos é evidente. Então, por exemplo, se você está trabalhando bem com exercício físico, você sente mais soltura do seu holochakra, fica óbvio, evidente. Então, você vê, começa pelo físico, começa a atingir o energossoma. Aí você começa a atingir o energossoma, você desbloqueia os chakras, às vezes você consegue controlar melhor a sua alimentação e por aí vai. E tudo isso desemboca que você vai estar bem para você produzir mental somaticamente. Que nem, por exemplo, se a pessoa não está bem fisicamente, energeticamente, muitas vezes ela não vai aguentar, vai ter sono na hora de trabalhar, não vai conseguir pensar direito, vai ter hipomnésia, vai ter uma série de fatores que vai influenciar na sua produção mental somática. Então, não adianta ficar num ponto só. A abordagem ela tem que ser assim, mais abrangente, né? Considerar todas as nossas manifestações, todos os nossos veículos. Ainda na trinomiologia, segunda linha, o trinômio, absorção das ECs, exteriorização das ECs, estado vibracional. Então, esse trinômio a gente considera assim a mobilização básica das energias. Então, para a pessoa que às vezes está começando, está querendo desenvolver o seu processo de energia, vale a pena ela se experimentar no seu dia a dia. Então, por exemplo, começa em casa, chega em casa, exterioriza a energia para dentro de casa. Procura perceber, na hora que você exterioriza a energia, percebeu alguma coisa? Por exemplo, na sua casa, quem é que vive lá? É só você? Tem alguém que trabalha lá? Essa pessoa frequenta o seu quarto, por exemplo? Na hora que você entra no seu quarto, você exterioriza a energia. E aí, o que você percebeu? A mesma coisa com relação à absorção. Você pode absorver a energia de ambientes, de objetos, e começar a se avaliar, a se monitorar para ver o que está acontecendo com você. Então, é interessante a gente ver que essa mobilização básica, ela parece ser básica, mas se a gente procurar colocar isso na nossa vida cotidiana, a gente tem, vamos dizer assim, inúmeras coisas que a gente pode fazer com essas 3 manobras no dia a dia para a gente poder desenvolver o domínio básico aí das energias. Deixei a Cognops esse ano para realizar minha especialização médica em São Paulo. Gostaria de saber de que forma você percebe as exigências bioenergéticas quando visita a megalópole. Qual a dica que daria para quem irá viver numa temporada em uma cidade dessas? Você quer falar? Eu tenho minhas dicas também, que depois eu posso dar. Não, de vez em quando a gente vai para São Paulo, né? Inclusive a gente vai agora em junho. Você vai com escafandro. Eu vou lá com escafandro preparadíssimo, né? Não, o que a gente percebe lá é que até o holopensene lá já é pesado. Há uma pressão, né? Há uma pressão enorme holopensênica sobre a gente lá. A questão da própria poluição física, né? Já interfere nisso. Então, não é um ambiente ideal para você viver durante um longo tempo, né? Agora, pior do que lá, Tóquio é pior. México, né? Também. Mas Tóquio é que é pior. Tóquio está com 35.600 pessoas, 35 milhões, 600 mil. Em termos de holopensene, São Paulo. Né? Você não tem espaço para pensar, né? Agora, uma coisa séria que eu vejo é o seguinte: qual a vantagem da megalópole nesse assunto de energia? É que a pessoa, com o tempo, ela pode, pouco a pouco, dominar o autoencapsulamento. Se ela começar a mexer muito com energia, ela acaba sentindo as coisas, vendo como é que funciona, aonde ela aplica, de que modo. Enfim, ela adquire a técnica espontaneamente. Se ela mexer na energia, né? Não pode ficar lá naquela poluição sem pensar nisso. Mas tem um fator, professor Waldo, que eu acho interessante considerar assim. Quando a pessoa está começando a desenvolver, né, o seu parapsiquismo, às vezes é mais fácil para ela desenvolver se ela for num ambiente onde não tem tanta pressão, né? Para começar a desenvolver. Agora, a lógica ali vai ser o desafio maior, né? É muito bom nós, por exemplo, que vivemos aqui numa cidade média igual Foz do Iguaçu, com 256 mil habitantes. É tanto que eu queria pedir para vocês lá, para pegar, se filmaram lá, o que é que o Gilmar Iola falou ontem, seria bom. Se vocês fizeram uma cópia, eu deixaria uma cópia daquele material. E tem muita coisa que eu acho que a Nara precisa de saber, eu preciso saber com mais detalhes. Lá ele fala, por exemplo, das 72 etnias, ele fala do total aqui da população que nós temos, que 2014 vai ser o ponto-chave daqui, porque é comemoração de aniversário da cidade, da Itaipu, de Copa do Mundo e de outras coisas daqui. Tem muita coisa. Agora, ele falou isso tudo com muitos dados.
O homem tem uma visão de conjunto de Foz impressionante. É o mais sério que eu já vi até agora. E outra coisa, eles estão trabalhando com a Itaipu desde 2007 para cá para melhorar a cidade. De modo que há uma campanha, um projeto em desenvolvimento muito sério. É bom a gente colocar aquilo para a turma toda ficar sabendo. Que eu vi que tinha tão pouca gente lá, devia ter ido mais gente. Hein? Pois é, muito pouco. Muito pouco. Agora, seria bom, se for fazer filme disso, seria bom se vocês tiraram uma cópia para dar para a Nara, para ela ver, e uma que eu desejaria ver, que eu quero pegar alguns dados que ele falou. Foi tudo filmado, a gente vai entregar, inclusive para a ICGE também, né? Ah, é? Então, ó, Nara e para mim, tá? Que vai nos ajudar isso aí. Eu quero defender a cidade que nós moramos, que é a cidade média que está aqui, que está melhorando. E esses planos que eles estão fazendo não é fácil. Lá tem alguns projetos que precisam de 1 bilhão. Nós falamos do nosso, por exemplo, o Mega Centro são só 20 milhões, é coisinha à toa, é para pobre. Coisinha pouca. Agora lá não, eles falam em 400 bilhões, 1 bilhão. Você está entendendo? Nossa, é só 20. Eles mostraram também em primeira mão alguns empreendimentos aí, né? O novo falou Mirante pela primeira vez Itaipu. alguma coisa que nem o público sabia, né? Por isso que vale a pena ver o que ele... A gente nota que ele estudou muito e que ele tem bons assessores. Ele está bem munido da história. Na hora que ele fala, ele cresce. Ele chega assim, você não dá muito valor para ele, mas na hora que ele fala, ele cresce muito. Ele é bom nisso. A exposição dele foi muito clara, e também hoje com essas máquinas todas, e mostrando tudo lá, fica mais fácil, né? Foi muito bom o trabalho dele lá. E ele falou mais de 1 hora, né? 1h40. É. Eu logo vi. Marcos. Aqui no ar. Ô, Tânia, A Tânia, aqui no ar. pode falar. Quem vai? Eu? Primeiras damas, né? Marcos, parabéns pelo verbete. Obrigado. Página 70, nas evidências. Tá. O item 9. 9? Isso. Eu tenho uma sugestão, porque você está vendo, você fala aí do aumento da sedução. Essa sedução não ficou estranha, não? Não poderia ser interconvívio? Eu sei que você está qualificando-a como pessoal positiva sadia, mas você não queria mudar essa palavra? Qual que é a sua interconvívio não seria melhor? Interconvívio? Não sei, eu pensei. Eu não tinha nenhum dicionário aqui sinônimo. Uhum. Que sedução não é complicado? O problema da sedução é que muita gente pensa, né, que a sedução é sempre a sedução mais negativa, né? Mas, por exemplo, você tem a sedução holochacral, que é aquela sedução positiva, a sedução também mental somática, por exemplo. Por que as pessoas vêm aqui na tertúlia lá, né? Com qual motivo? Muitas vezes é a sedução mental somática que ocorre aqui, né? Por Mas causa eu do acho que tema, que atrai as pessoas. Mas assim, vamos dar uma A pensada nisso aí, etimologia para é arrumar uma palavra. complicada. Bom, eu acho que vale a pena, vamos dar uma pensada aí. Isso, dá uma olhada na etimologia. Tá legal. Marcos, Aham. página 68, principiologia. Dá uma aprofundadazinha aí, por favor. Esses dois Página 68. princípios aí que você colocou. Ah, tá. Os princípios da autofilosofia bioenergética e os princípios da holofilosofia. Esse aqui é o seguinte, a gente pode pensar assim, bom, um verbete que fala de movimentação com as energias, o que está falando aí de autofilosofia, de holofilosofia, né? Então, a ideia que eu quis trazer é em relação à questão do 1% da teoria. Por quê? A gente pode perguntar o seguinte, cada um de nós pode perguntar para si próprio e pensar, como é que eu conheço a questão do parapsiquismo? Eu já estudei bastante sobre parapsiquismo. Por exemplo, eu conheço a maioria dos fenômenos parapsíquicos possíveis que existem. Isso é uma coisa. Se, por exemplo, não conhece, às vezes não tem 1% ainda para calçar aqueles 99%. Outra coisa, quando eu digo essa questão dos princípios da autofilosofia, o que eu vejo? É a pessoa pensar, por exemplo, na questão, a relação da teoria dela com a prática. Por exemplo, ela pode pensar assim, eu vou para o meu trabalho, está em casa, né? A pessoa está em casa, eu vou para o meu trabalho, aí eu vou entrar lá naquela sala,
Aí aquela sala tem lá, por exemplo, 3 pessoas que trabalham comigo e tem uma pessoa que vive fazendo fofoca lá dos outros. Aí fica aquele holopensene mais pesado por causa da fofoca, né? Um exemplo. A pessoa, o que ela vai pensar que ela vai fazer antes de chegar lá? Ela vai falar assim, não, dentro dos meus princípios, eu acho importante eu trabalhar em ambientes onde tem um holopensene sadio, positivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar chegar antes dessas pessoas e vou instalar um campo ali, instalar as energias, fazer uma asepsia do ambiente. Então, você entende? Então, por exemplo, a pessoa ela começar a pensar, antes de sair para a prática e vivenciar as energias, ela pensar em todos os casos possíveis que ela vai poder utilizar as próprias energias. Estabelecer isso para ela como se fosse um princípio pessoal. Então, olha só, sempre quando ocorrer determinada situação, eu vou agir dessa forma com as energias, antes de agir. Então, isso, na verdade, cria sinapses para ela, para que na prática, quando ela for se deparar com aquela situação, ela tomar aquela atitude, não esquecer, ou seguir ser engolido, vamos dizer assim, para a questão do dia a dia, né? Que o dia a dia muitas vezes engole a gente, a demanda de trabalho, essas coisas todas. Então, assim, ela estabelecer os princípios pessoais do trabalho com as suas próprias energias. Como agir em cada situação onde a sua movimentação com a energia será demandada. Entende? Eu vejo que isso é importante. Calça muito a gente na hora para a gente não passar por determinadas situações que são imprevistas, né? É que nem, por exemplo, eu não atendo telefone há muitos anos sem fazer estado vibracional. Por exemplo, a gente trabalha. Quando você está durante o dia, várias ligações telefônicas vêm com notícias bombas, né, para você. Se você não está atento, aquilo pega teu cardiochakra, te desequilibra emocionalmente. Então, o que eu faço? Toda vez que eu acender um telefone, seja de quem for, de onde quer que venha, né? Ele falou assim, inclusive dela, não, eu faço estado vibracional, gente, pode vir qualquer coisa. Nunca se sabe de onde vem. Não, então eu vou contar o caso aqui que aconteceu lá. Outro dia eu estava lá no discernimento, tem uns 2 anos mais ou menos. Aí me liga a Ellen, né? Aí a Ellen fala assim, Max, acabei com o carro. Foi a primeira, ela só falou isso, Max, acabei com o carro. Aí eu já pensei, né? Putz, bateu com o carro. Mas você devia ter perguntado, você vendeu o carro? Aí assim, na verdade, ela tinha dado uma batidinha. Né? Não, bateu um pouquinho assim. Mas assim, imagina com que carga que ela me falou aquilo ali, né? Então, mas como já tinha acontecido outras situações, quando ela me liga, eu já estou atento já, entendeu? Agora, tá bom, eu nem entro na onda, né, do que é o tal da acabei com o carro. Mas tudo bem, como é que você está, onde é que você está e tudo, vamos lá ver. Entendeu? Então, esse é um exemplo engraçado até, mas no nosso dia a dia acontece várias vezes, né? Ligações em relação a coisas que estão acontecendo no trabalho, no próprio voluntariado também. Então, assim, ó, é uma forma de você se antecipar ao problema, né? A questão até da dispersidade, até certo ponto. Ó, você está preparado para o que der e vier antes de acontecer. Ok? Max, posso ir? Você contou, né, o relato do que aconteceu com você no laboratório. Eu tenho a ver aqui com essa terceira interação, né, o alto esforço da Consim e a assistência do amparador extrafísico de função. Né, imagino que tenha sido isso que tenha acontecido nessa sua experiência. E vi também que, né, nas evidências, nessa enumeração, no número 4, você colocou as companhias. O novo padrão médio das companhias intras e extrafísicas. E aumenta a intimidade com o amparador. Eu gostaria de saber se você pode falar um pouco mais dessa mudança. Se houve mudança, por exemplo, de amparador de TENEPS. O que você sentiu aí? Amir, o que eu vejo é o seguinte. A gente tem, pelo menos eu percebia, né, que comigo, na minha psicosfera, tinha às vezes amparador, mas tinha guia cego, e tinha assediador de vez em quando. Eu percebia que era com CX, assim, que às vezes tinha ligação comigo, sabe? Ligação pessoal, às vezes até de passado maior mesmo, né? Às vezes em projeção eu conseguia ver as consciências e tudo. E eu vejo assim, dentro da minha experiência, eu vejo que esse processo de renovação, ela vem desde o momento que eu conheci a Conscienciologia, onde você começa naquela renovação das próprias companhias intrafísicas, né? Então tem pessoas que às vezes a gente gosta, tem até afinidade, mas quando você vai pesar, você vai ver que as afinidades são afinidades mais patológicas. Então eu vejo que começou, né,
abandonando, vamos dizer assim, não abandonando, porque a gente não abandona ninguém, né? Mas assim, mas deixando de priorizar o convívio com determinadas consciências que, apesar de assim, de eu ter um afeto por elas, real, e ainda ter até hoje, a gente vê assim, aquelas companhias, elas não são positivas, o convívio com ela. E a pessoa não quer mudar. Então você também não pode impor, né? Então, na verdade, eu vejo que isso acontece até mais naturalmente do que impostamente. A própria pessoa passa a não ter tanto interesse de estar próximo de você e não se sente bem passa a não se sentir tão bem próximo, às vezes, de você, por causa dos seus interesses, seus assuntos, né? As coisas que você está investindo. Então, eu vejo que isso, muitas vezes, vai não crescendo. E quando você toma alguma atitude, onde você começa a sair um pouco do seu egoísmo, só pensar em você, e começa a pensar assim, bom, agora, se eu já tenho alguma coisa de bom, eu posso dar algo de bom, né, para os outros, ou compartilhar esse algo de bom para os outros, a gente começa a perceber que os amparadores começam a se aproximar. Na minha experiência, eu percebi muito mais isso na minha experiência docente dentro da Conscienciologia. Foi onde eu sempre percebi mais a presença de amparador, onde eu comecei a perceber a experiência de amparadores, né? E aí, com o tempo, depois eu comecei a fazer TENEPS, a coisa também começou a se aprofundar. E eu vejo que quando você chega em determinado ponto, aquela presença do amparador você já pode contar. Então, por exemplo, você sabe que você fez tal coisa, você antecipadamente já busca conexão com o amparador. E aí, muitas vezes, ele se manifesta para você a partir da sinalética. Entende? Então, aquilo começa a estabelecer aqueles primeiros passos para você, sabe, fazer a dobradinha da interação com os amparadores, uma parceria. Né? Para aí a coisa, dentro da minha, vamos dizer assim, prospectiva, né? Eu vejo que a tendência é que daí você vai ampliando, onde vai ampliando maior a conexão, a telepatia, com o amparador vai ampliando a partir daí, né? Desse momento, vamos dizer assim, que você começa a interagir mais com ele, onde você busca o amparador. Não só nos momentos que você está com problema, né? Porque muita gente, me ajuda aqui. Não, vamos atuar num problema de assistência? Estou aqui pronto, vamos entrar junto. Aí você evoca, muitas vezes, o amparador entra, aparece com você, para atuar com você, entendeu? Você percebeu agora, depois que você atingiu esse novo patamar, você percebeu que, de repente, é possível assistir aquelas consciências das quais você teve que se afastar um pouco? Houve uma aproximação delas? Você disse que elas mesmo se afastavam, né? Hoje em dia elas não se reaproximaram? Acontece isso. Uma coisa até que eu estava conversando com a Elia outro dia, ela falou assim, poxa, mas uma pessoa da minha vida que eu não via não sei quantos anos apareceu do nada. Eu falei, as pessoas não aparecem do nada na sua vida, de novo, né? Então, muitas vezes é uma oportunidade que você tem para atualizar, para assistir com a pessoa em alguma coisa. E eu vejo também que o que acontece é que depois de alguns anos que a gente começa a querer mudar, no início a gente é muito teórico, né? Então, a gente está querendo dizer um monte de coisa que a gente não faz, está querendo que os outros façam um monte de coisa que a gente não faz. Aí, com o tempo, a coisa vai passando, aí as pessoas começam a ver o resultado de algumas coisas que você faz, aí começa até a te dar uma certa, né, um certo crédito, né? Você vê, poxa, tem uma relação tudo isso que ele está falando, o resultado transparece nas ações, nas atitudes e tudo. Então, isso, no momento que a gente entra em contato de novo com essas pessoas, eu vejo que elas estão mais abertas também a ouvir alguma coisa, aquilo de algum modo marca a pessoa. Eu vejo, às vezes eu tenho a ideia assim, de que muitas ideias ficam na pessoa e às vezes aquelas ideias que ficaram vai ser alguma coisa que você vai ter futuramente um acesso nelas. Uma semente, né? Como se fosse uma semente, alguma coisa assim, entendeu? Isso eu percebo bastante. Obrigada. Max, aqui no ar, em fatologia, o autodiscernimento cotidiano quanto ao fato de a vida humana ser essencialmente energética. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse sentimento, porque, que nem no meu caso, é como se eu soubesse na teoria, mas não vivesse isso na prática. Eu me sinto meio no grupo mesmo energético. Queria que você falasse como é esse sentimento mesmo. Não, foi interessante você ter colocado que o ponto que eu queria justamente ressaltar é isso que você colocou, porque assim, a gente, por exemplo, estuda a Conscienciologia, a gente tem um material muito amplo, né, muita coisa escrita da Conscienciologia falando sobre isso. O próprio 700 Experimentos, né, que é um dos primeiros livros assim, maiores, aí ele fala lá, em alguns momentos, fala assim, não, a vida humana é essencialmente energética. Mas o que significa isso na prática? A vida humana ser essencialmente energética? Para você, né, para cada um de nós. Então a gente pode pensar nisso. Então você é energética. Mas eu vejo que a gente começa a ter o autodiscernimento no momento que você começa a perceber como que algumas coisas que você consegue fazer, mesmo que não seja, sabe,
movimentar montanhas, né? Alguma coisa que você já consegue dominar em termos de energia, por exemplo, a esterilização das energias. A hora que você começa a ter essa esterilização em determinados ambientes, você começa a ver que aquilo muda alguma coisa no ambiente, muda alguma coisa na pessoa, aquilo, se você parar para refletir sobre aquilo e pensar, você começa a ver, esse negócio de energia tem alguma coisa aí por trás. Esse negócio de energia, de algum modo, afeta as pessoas, afeta o ambiente. Então, eu vejo que essa autoexperimentação, se você começar a buscar experiências, suas experiências do dia a dia, você não precisa de inventar nada, é só pegar as suas próprias interações diárias, os locais que você frequenta, e começar, pouco a pouco, com pequenos detalhes, indo em pequenas coisas, e atuando com aquilo que você, às vezes, tem mais facilidade com a questão do parapsiquismo, das energias, e procurar olhar o início, meio e fim, vendo assim, olha, isso aqui pode ser, essa repercussão pode ser que tenha sido em função daquele trabalho que eu fiz lá. Ou, quer ver um exemplo? Às vezes uma pessoa que você está vendo que está bastante alterada emocionalmente, muitas vezes você vai, evoca os amparadores lá para tentar ajudar a pessoa, às vezes terroriza mesmo a energia na pessoa para ajudar. Qual foi o efeito que aquilo deu às vezes na pessoa? Então, quando você para e pensa sobre isso, você começa a ver, esse negócio das energias conscienciais tem realmente um sentido, né? A Ellen está até mandando eu divulgar aqui o curso 40 Manobras do Mário, né? Mas, assim, é justamente isso. As 40 manobras é o estado até mais avançado, né? Onde a pessoa já... São várias manobras que você tem, já estão catalogadas, mas eu vejo assim, a pessoa pode começar pela mobilização básica das energias, que às vezes é você simplesmente pegar e esterilizar as energias com um intuito assistencial e procurar acompanhar os efeitos daquilo. Isso ajuda a pessoa a perceber como que as suas energias afetam o ambiente. Então, quando ela começa a dar valor para isso, às vezes aqueles pequenos fenômenos, ela começa a criar um corpo cognitivo, né? Um corpo de pensamentos, ou uma ideia maior que deixa de ser aquela ideia apenas teórica e passa a ser teática, ou seja, passa a ser baseada em algum tipo de experiência que ela mesma teve. E isso é muito positivo, porque isso que gera um efeito cíclico, né? Como se fosse um ciclo positivo, né? Um ciclo virtuoso que a pessoa tem, onde ela percebe um pequeno efeito, ela tem vontade de fazer novamente, de tomar novamente aquela ação, e aí aquilo vai não crescendo, e aquilo vai aumentando a motivação dela, e vai aumentando também a lucidez e a percepção dela do que está acontecendo. Não sei se ficou claro, mais ou menos. Só para colaborar com o Max, se você, no seu grupo Karma, começar a fazer arco voltaico, você vai ver literalmente mudanças significativas. Grupo Karma, dentro de casa, se você começar por aí, você vai ter grandes experiências. Muito bacana. Eu também já tive experiência com essa questão do arco voltaico, é sério mesmo, é uma coisa que né, qualquer um pode fazer, tem a pessoa próxima da família, né, você tem intimidade, né, poxa, deixa eu ter uma experiência, você tem as cobaias dentro de casa, é verdade. Mas é verdade, é uma técnica excelente, realmente. Como o pensamento positivo pode nos ajudar? O pensamento realista, porém negativo, deve ser evitado? Olha, o pensamento positivo, dentro dos processos da própria parapsicologia, foi um dos pontos altos que eles chegaram à conclusão que sempre ajuda a pessoa de qualquer maneira. Por exemplo, nós falamos com a pessoa para deixar de fazer prece, de fazer isso que eles chamam de meditação transcendental, porque nós temos um tipo de pensamento positivo que supera isso tudo. Então, o pensamento positivo também, a pessoa tem que pensar que ele tem gradientes, tem gradação, tem coisa mais evoluída. Então é muito importante. Agora, um pensamento realista, porém negativo. A gente pode pensar nesse pensamento para ajudar as pessoas. Ele deve ser evitado em tese, mas é preciso também de ser pensado para a pessoa entender o outro que está com algum problema. Outro. Há mais de um ano tenho feito diariamente circuito fechado das energias, mas ainda não consigo atingir o estado vibracional. Observo muitos benefícios, dentre eles a aquisição de maior autoconfiança e capacidade para detectar o autoassédio, possibilitando a autossuperação. Recomendo esse medicamento para todos. Nos últimos dias, nos momentos diferenciados, tenho sentido palpitação na área imediatamente abaixo da região do externo.
Isso pode ter alguma relação com o trabalho energético? Pode, mas é bom examinar, né? Alguma coisa aí, abdominal, ventral, qualquer coisa que tenha. Agora, às vezes tem, por causa do processo de desenvolvimento, estão desbloqueando, por exemplo, o umbilical chakra, que muita gente, legiões de pessoas têm bloqueio do umbilical chakra. Agora, ó, professor Maximiliano, poderia falar mais sobre a experiência de ter feito 80 laboratórios do EV? Eles foram sequenciais? Dentro de um crescendo, quais foram suas percepções no cotidiano? Isso é da Nina Rosa. Oi, Nina. Na verdade, assim, eu comecei a fazer laboratório logo quando eu conheci o CERC pela primeira vez, quando eu vim com a Rosa aqui, né? Eu vim, até o professor Valdo não estava aqui, né? Foi em 2000, 2001, parece, né? Você lembra disso? Então, desde lá, toda a experiência eu tomava nota, né? E até hoje, quando eu vou, tomo nota no papel do que aconteceu para guardar com registro, tenho registrado até hoje. Uma das coisas que me ajuda bastante é que eu também tenho o hábito de fazer registro de tudo, né? Sempre tive, desde novo, e continuo tendo. E eu vejo que é fundamental a gente registrar as coisas na questão do parapsiquismo. Então, no total, eu fiz 150 laboratórios, né? No total, sendo deles cerca de 80 do estado vibracional. Eu intensifiquei, na verdade, o trabalho desse laboratório, foi entre o ano de 2007 e 2009, que foi nesses 3 anos eu fiz cerca de 110 laboratórios. O que eu percebi é que, assim, no início, por exemplo, a minha situação fisiológica influencia demais nas experiências. Então, por exemplo, se eu comia antes do laboratório, eu tinha um determinado tipo de experimento, né? A tendência é que a digestão interferisse, às vezes, como ficava deitado, às vezes até eu dormia algum período dentro do laboratório. A gente recomenda sempre que antes de ir no laboratório a pessoa deve ir ao banheiro, né? A toalete. Aconteceu umas 2 vezes e dá uma vontade danada no banheiro, eu tive que sair. Pois é. Porque não calcei direito sem essa situação. Então tem essa questão fisiológica, a questão, por exemplo, assim, de o período da vida que a gente está passando, às vezes você está muito preocupado com um determinado assunto, aquilo também interfere. Eu estou trazendo mais interferências negativas. Por outro lado, tem as interferências positivas, né? Então, por exemplo, se durante a semana você trabalhou bem com as energias durante a semana, e aí você vai fazer um laboratório, o seu desempenho no laboratório é superior. Então, assim, o laboratório do EV especificamente, o que eu percebi lá é o seguinte: você entra no laboratório, se você está bem, então, num dia bom, você nem precisa mexer com as energias, você já começa a vibrar ali. Porque o Holopensene lá é muito forte, realmente. Então, para quem quer mexer com as energias, vale a pena o laboratório do estado vibracional mesmo. Então, a pessoa entra ali e já começa a vibrar. Então, ela começa a mexer com as energias, fica muito mais fácil dela mexer com as energias lá do que, às vezes, em casa, em qualquer lugar, se ela não tem experiência ainda. Outra coisa também que é patente lá, atuação de equipe extrafísica e colocação de equipamentos em você para você desenvolver o seu estado vibracional. Por várias vezes eu percebi lá, acopla algum equipamento na região da cabeça aqui e aquilo ativa você em termos de energia. Você consegue mexer com as energias acima do seu nível normal de parapercepção. Tem também a condição de ter consciência estar como se fosse monitorando você, avaliando, observando você durante o experimento, né? Eu vejo quando você vai fazendo essas experiências no contínuo, você tem que tomar nota de tudo, né? Então, existe um crescendo, né? Normalmente é um crescendo dentro de uma curva, né? Onde você tem os pequenos altos e baixos, mas ela sempre vai crescendo, e aí você começa a perceber mais as próprias energias lá, você vai pegando, quando você vamos dizer assim, vai muito num tipo de laboratório desse, você começa a entender a dinâmica. Então você já entra na forma holopensênica do laboratório, que já começa o experimento logo, né? Porque você vai pegando intimidade com o ambiente. Eu vejo nessa linha aí as coisas. Max, só dentro ainda dessa... Aqui marcou B. Qual era o seu passo a passo lá dentro do laboratório? Como você se organizava em termos de técnica lá dentro? Ô Marconi, tipo assim, no início eu até tentei ler alguma coisa e tal, mas eu entrava lá assim, eu vou trabalhar durante 1h10 com as energias o tempo todo sem parar. A base foi essa, entendeu? Então, assim, seguir aqueles procedimentos normais, você entrar lá, esterilizar energia, fazer sepsia, instalar seu campo, né, das energias, para você, assim, outra coisa também, organizar tudo, sabe? Chegar no laboratório e deixar ele todo organizadinho, com as coisas no lugar, tudo certinho, para você dar aquele ambiente tudo clean,
dentro do seu nível, das suas coisas de organizado. E começar a trabalhar com energia o tempo todo. Entendeu? É assim, para você começar a soltar o holochakra mesmo. E vai continuando tal, e ficar aberto, não querer controlar, né? Ficar aberto para ver que tipo de parapercepção que vem. Porque tem dia que você tem algumas parapercepções que você nem estava esperando, tem dia que você não consegue ter muita parapercepção, mas você sente, por exemplo, no dia seguinte, que você está num estado de soltura que você às vezes nunca teve antes, mas que, ou seja, o resultado do laboratório foi super positivo, mas você na hora, de repente, nem sentiu tanto. Entende? Então o negócio é chegar lá e começar a perceber, e começar a se monitorar. Como é que eu estou aqui hoje? Por que hoje eu não estou bem? Ou ontem eu estava, da última vez que eu estava, eu cheguei aqui cheio de energia, hoje eu estou com dificuldade para mexer. Aí você começa a ver assim, que a sua condição energética ela é afetada por diversas variáveis da sua vida cotidiana, das interações que você tem, do trabalho, da sua preocupação, de tudo isso, entende? Então, e ali é um bom momento que você faz o processo da introspecção e você pode refletir muito sobre isso. E aí você pega o papel, a caneta, tudo otimizado lá, você vai, anota. Aí, muitas vezes, no final, é bom ter um tempo, é importantíssimo ter um tempo para anotar. Muitas vezes, no final, você tem ideias, insights, às vezes, coisas para você fazer do teu trabalho, coisa da assistência que você está fazendo no voluntariado, também tive bastante. Né? Me ajudou muito, que foi o período também que eu estava coordenando editares, né, que às vezes tinha coisa difícil para mexer. Muitas vezes eu ia lá, entrava lá meio troncho, né? E chegar a sair de lá bem melhor depois de trabalhar com as energias, por causa das pressões que a gente vivenciava. Então, assim, foi mais ou menos nisso. Mas eu acho que a coisa mais séria é ali o laboratório para mexer com as energias. Então, entrar lá para mexer com as energias o máximo que você puder. Aí exterioriza, faz o estado vibracional, começa a se experimentar para ver como é que funciona para você. Uma das coisas para mim também que foi uma quebra assim, de paradigma pessoal é que eu focava muito assim na questão do estado vibracional da técnica, né? Sobe, desce, faz a mobilização básica e instala o EV. Isso é uma coisa que eu vi, tem o seu caminho, é super importante. Mas eu comecei a dar muito valor também para a exteriorização das energias, do efeito da exteriorização, sabe? Isso aí me ajudou também. O professor Valdo às vezes até usa meio como sinônimo, né? Exteriorização, estado vibracional, você exterioriza o seu EV, entende? Mas é você pensar assim, você tem aquela história, da volicionina, né? A sua vontade, ela é materializada nas energias conscienciais. Então, quando você pega e tem autoconfiança nisso, não, a minha vontade é essa, agora eu vou materializar minha vontade na hora que eu estiver exteriorizando. Aquilo começa a mudar a sua manifestação. O acelerador muda na volicionina, que é o combustível. É isso aí. É isso aí. Agora aqui, de que maneira a conscienciologia vê as ideias sobre as crianças índigo e cristal? Seria uma leva de consciência que vem a esse planeta com algumas características em comum, visando quebra de paradigma? Olha, mais uma vez eu vou responder esse negócio. Isso é moda do momento. Geralmente, quando a criança é boa, ela tem qualidades especiais, que o nome antigo é chamado de superdotação. Agora estão chamando isso de qualidades especiais. Tudo é um processo de semântica e da moda do dia, do zeitgeist. Agora, antigamente, essas personalidades eram chamadas de precocidade, ou as crianças prodígios. Por exemplo, um muito antigo, que todo mundo sabe na história, é o Mozart. Ele foi uma criança dessa. A Gianella De Marco foi também uma pianista desse jeito, internacional, uma menininha. É só olhar por aí. E tem o Daniola, aquele Pierino também, que ele também era desse jeito. Pierino Ariola, mais ou menos o nome dele era esse também, tudo assim. É menino de 5, 6 anos que eram fora de série. Isso não tem novidade nenhuma, é apenas mudança de paradigma. Agora, o que interessa para nós é o estado vibracional. Igual um que falou aí hoje, que aos 3 anos já sabia ler, o outro que ele mesmo falou que já admite o estado vibracional e as coisas e o processo do intermissivo, né? Professor, estou em dúvida sobre a prática de algumas atividades que ainda faço. Estou dando meus primeiros passos na conscienciologia, pesquisando, tentando fazer EV e reformulando pensamentos, ideias e rotinas. Desde os 14 anos tenho vivência nas artes marciais. O que o senhor diria sobre a prática esportiva dessa atividade? E quanto ao Tai Chi Chuan e a técnica chinesa que trabalha com energia, o Qigong, e o Reiki, o Reiki, e a atividade musical. Estou aprendendo a tocar violino. Olha, se você aparecer por aqui, você vai conversar com o Luiz Bonassi, que esse é um que eu tive que trabalhar com ele lá em casa durante algum tempo,
para ele entrar e sair do cerebelo e entrar na intelectualidade. Hoje ele é doutor em paradoxo. Agora, ele era um cara terrível em matéria de artes marciais. Até quando ele chegou lá em casa, já era adulto, era só arte marcial. Ele falou para mim que o primeiro livro que ele leu inteiro foi Projeciologia lá em casa. Vocês têm uma ideia. Então, essa pessoa, seria bom chegar aqui e conversar com o Luiz para ver a experiência que ele teve. Que isso tudo aí, ó, tem besteira nessa história toda. Faço é ver que é superior a tudo isso. E não tem nenhuma imposição de ritual ou de, vamos dizer, a introdução da pessoa, iniciações, etc. Agora, ó, para você. O professor Marx pode fazer correlação entre pressão das megalópolis e a pressão das pequenas cidades? Olha, eu vejo assim, a pressão das megalópolis foi o que a gente colocou, né, que tem essa condição da pressão holopensênica, tem também a questão da violência, né, que tem nas grandes cidades, que é uma coisa séria, poluição, tudo isso é sério. O que eu vejo assim que é um problema, ou vamos dizer assim, é uma coisa que a pessoa tem que ficar atenta nas pequenas cidades, cidade média, é a questão da interiorose. Então, por exemplo, a gente fica aqui em Foz do Iguaçu. Se você fica muito tempo em Foz do Iguaçu, por exemplo, no meu caso é assim, né? Fica muito tempo aqui, aí de repente não viaja nem nada, aí quando você viaja, você começa a perceber que você tem algumas coisas que estão, a sua manifestação não está muito estranha, fica meio estranho. Por exemplo, vontade de ir locais que tem mais gente. Você tem vontade, às vezes, de ver mais gente do que você... É o povo da baratosfera. É o happening. Tá com vontade de ver o povo. Vontade de ir a shopping, né? Não, o happening é com cheiro doce de maconha. E outra coisa, você começa a ficar impressionado, às vezes, com algumas coisas que são normais para as pessoas. Por exemplo, que nem o desenvolvimento que está havendo agora social aí no Brasil. Desenvolvimento. Por exemplo, você vai numa cidade grande, você vê algumas construções que você não via há muito tempo. Aí você fica impressionado com aquilo. Poxa, mas que é isso? Determinado tipo de tecnologia. Há um aí você caso começa específico a se sentir agora desses dias que aconteceu aqui. O César passou uma temporada em Londres, agora recente. Então ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou surpreendido pelo seguinte, todo dia em Londres o negócio era violento. As minhas mãos ficavam pretas, meu nariz ficava preto, eu tirava a coisa dos olhos, tudo preto, e as coisas todas que eu estava mexendo, estava tudo preto. A poluição no fim do dia é uma loucura. Eu falei assim, possivelmente isso foi devido à explosão daquele vulcão na Islândia, que trouxe o processo da vulcanologia, vocês sabem, né? Até Londres, porque Londres não era assim. Agora ele falou, as mãos ficavam pretas, camisa preta, as coisas todas que ele metia, tudo preto. Outra coisa, até a boca, vai limpar. Isso, quer dizer, esse é um tipo de poluição específica, que tudo indica que está acontecendo em Londres, possivelmente devido à explosão daquele vulcão lá na Islândia que veio para a Europa. E a hora que ele veio para a Europa, pegou muita coisa. Na ocasião, eu lembro que eles falaram muito sobre a Inglaterra. Londres, então, deve estar no Picumã, debaixo do Picumã do processo do vulcão. Entende? Então veja o que é o processo da megalópole, a situação como é. O César veio de lá esses dias, é coisa agora recente. Quem for a Londres vai notar isso. E Londres não é uma cidade assim tão grande. Tóquio é praticamente 4, 5 vezes Londres, vocês têm uma ideia. Vão a Tóquio agora. Eu não recomendo ir a Tóquio. Cada radioatividade. Olha bem. Professor Waldo, só mais uma coisa. Com relação à questão da interiorose, eu vejo o seguinte, se a pessoa também ela não está muito atualizada em relação a ler jornal, está atualizada, está acontecendo no mundo, se ela ficar só numa cidade pequena ou cidade média, a tendência é que a cabeça dela vai diminuindo realmente. Eu acho. Não, isso é por causa da interiorose, mas hoje, com o iPad e outras coisas a mais, tudo é bobagem. Em qualquer lugar que você esteja, você supera. O iPad você coloca todas as notícias, você vê na hora. E outra coisa, 2, 3 horas da madrugada, você vê com o dedo. O seu dedo hoje enxerga mais do que os seus olhos, através do iPad. Estou dando a dica, porque é só pôr. Agora, se você não quer mexer no dedo para não sujar o screen, existe um lápis especial deles, de borrachinha, que eu também uso. Também usa já? Agora aqui outra. Quanto mais soltura holossomática, mais responsabilidade na interassistência.
De vez em quando, passar um tempo em São Paulo não seria um bom teste para averiguar o domínio energético pessoal e ampliar a qualidade da interassistência? Concordo, contudo, que não é fácil viver em São Paulo. Há necessidade de muitos esforços em todo sentido. Esse eu está querendo fazer um negocinho, que é a turma que queria fazer comigo quando eu ia a São Paulo, o Pilar. Você lembra? Como é que é? Você também lembra, Arlindo? É o negocinho da turma dos paulistanos. Querem defender, né, a baratosfera deles de qualquer maneira. É uma baratosfera poluída, mas que me perdoa, uma beleza, São Paulo, mas para os paulistanos. Professor, Sim. aqui. Sobre aquela questão da precocidade e essa questão também do negocinho evolutivo, as pessoas que perguntaram, eu gostaria de recomendar a entrevista que o senhor deu, inclusive com o seu exemplo pessoal, e está em alta resolução, lá disponível no YouTube, de fácil acesso. Está no YouTube, né? Está, não sei se o senhor já viu, ficou bacana. Não, eu lembro da entrevista, né? O iPad também tem. Então, eu acho que ali está assim... Agora, iPad, a gente põe lá o que a gente quer, né? Eu recomendo o iPad para quem gosta de ler jornal. Eu, por exemplo, passei uma temporada, ainda estou passando a temporada sem o Locico, então não estava lendo jornal. Eu pego pelo iPad, eu tenho notícia de tudo. É só colocar o jornal daqui, o jornal de Curitiba, um jornal de São Paulo, um jornal do Rio, um jornal de Belo Horizonte, um jornal de Porto Alegre, e outra coisa, o New York Times, e alguma revista, se você não compra, vale a pena. Agora, tem tudo, é a coisa mais fácil, só tocar. Outra coisa, uma boa parte desse noticiário, a gente vê antes de você comprar o jornal ou receber o jornal, que é 3 horas da manhã, está lá a notícia. E outra coisa, tem aquelas notícias que vêm antecipadas. Se você deixar, tem os processos todos lá, você está lá desligado, daí a pouco ele liga, brum, e mostra, aconteceu isso, faz tantos minutos. Ele fala tudo na hora, quer dizer, o processo... O iPad é um negócio que é muito sério. O nome que eles dão agora para o iPad, eu não sei se você já sabe, é vereador. Porque o vereador chega para o prefeito, aí pede, ele pede, entendeu? Então, professor, só queria deixar para o pessoal que quiser acessar essa entrevista, é só buscar no Google ou no próprio YouTube, entrevista Verponologia ou entrevista professor Valdo Vieira. Esse pessoal vai achar no YouTube ou ir direto no canal YouTube da TV Complexo. Ele acha lá a entrevista com o senhor. Max. Agora, para você, Max, gostaria de saber qual a importância da organização pensênica na conquista do primo patamar homeostático. Ali a gente até coloca também a questão da higiene pensênica. A higiene pensênica é fundamental para a pessoa avançar, reciclar e avançar em qualquer coisa, e principalmente na questão das energias, né? Porque um dos maiores problemas que acontece é a pessoa quando ela faz as evocações inconscientes por causa da falta de controle, domínio dos próprios pensamentos, né? Então, essas evocações conscientes vêm assediador, vem energia antagônica, né? E tudo isso bloqueia, às vezes, a pessoa, traz bloqueios corticais, evita a pessoa de perceber as próprias energias, dificulta a pessoa até de pensar. Então, é aquela história que a gente vê, né? A gente tem um holossoma e tem o pensamento, sentimento e energia que são desassociados. A pessoa ela deve trabalhar nessas 3 frentes para ela poder desenvolver por atacado. Não adianta ela também só querer mexer com energias sem... qualificar e sem ficar atenta a ver para a própria qualidade, a natureza dos próprios pensamentos e sentimentos. Max, aqui no A, aqui em cima, na página 70, por favor, você trouxe, achei muito interessante as 12 condições sadias. Eu gostaria de sugerir outras 2, se você acha que for pertinente, e depois perguntar um pouquinho sobre o número 8. A sugestão seria... que eu não percebi aqui, você justamente falar sobre isso, pensene mais focado, a redução da dispersão. Não sei se você inseriu em algum item, fica como sugestão. Tá.
E depois Mas também... a outra que você falou pensene mais focado? Seria o pensene mais mega focado, foco a pensene, redução da dispersão. Eu não sei Tá. qual dos dois Tá. seriam mais pertinentes. E a outra conexão com a paraprocedência, paragenética, mais estreita, mais próxima. E uma pergunta sobre o item número 8, questão do equilíbrio emocional. No final ali você fala sobre a redução nas oscilações de humor. Eu gostaria que você trouxesse o seu caso pessoal. Quando você começou a perceber que essas oscilações foram reduzindo, se tem relação com aquele patamar que o Marconi perguntou? Fafá, eu acho assim, a questão das emoções, né, do domínio das emoções, eu até no IPC eu tinha desenvolvido um curso livre, né, autodomínio emocional, até aqui no SEC também entrei nesse tema aí, que a gente tinha aqui um curso, né, de autodomínio psicossomático, tudo, que é um tema que eu venho pesquisando. Foi uma das coisas que me motivou no início a pesquisar, para entender essa condição das emoções, porque eu, na verdade, a minha tendência era mais para ter a questão de humor, de ficar mais irritado. Eu tinha muita tendência à irritação. Eu vejo que a grande coisa desse caso de irritação é uma abertura de porta escancarada para assédio, né? Que no momento que a pessoa tem aquela coisa por dentro, né, que fica irritada, sente aquilo ali você pode ter 99% de chance de já ter um assediador ali com a pessoa. Então, aquela história que até o nosso colega estava falando assim, eu já sabia disso teoricamente, e eu vi assim, poxa, não dá para né, não dá para continuar me irritando por qualquer coisa que aconteça. Então, é aquela história que eu também estava falando de você atuar em diversas frentes, né? Então, por exemplo, uma das frentes sérias que eu também procurei atuar foi na questão das emoções. E aí vem, pelo menos o caminho que eu sempre procuro fazer, eu acho que pela minha própria tendência, assim, eu procuro entender tudo teoricamente antes. Né? Antes ou não, pelo menos assim, prioritariamente, né? Aí eu vou buscando teoria e essa própria busca da teoria, eu começo a já vivenciar algumas coisas, né? E, por exemplo, na questão das emoções, eu fui estudar esse tema justamente para poder entender o que era emoção. Uma das coisas que eu percebi, até comentava nesse curso que eu dava, que quando minha formação é de engenheiro. Quando eu comecei a estudar Conscienciologia, tem uma série de emoções que eu tenho, que eu vejo que eu tenho, que eu manifestava, algumas positivas, outras não, que eu não sabia que existia. Por exemplo, negócio de ansiedade. Eu não admitia para mim que eu tinha ansiedade em várias circunstâncias. É uma coisa básica, né? Mas eu lembro disso claramente há mais de 10 anos, que eu não admitia que eu era uma pessoa que tinha ansiedade. E, na verdade, a ansiedade a gente vê que a grande maioria das pessoas tem, né? E até uma coisa que está assentada na fisiologia lá até certo ponto. Então, você procurar ter uma autoconscientização emocional, ou seja, dominar, primeiro entender, ser consciente de quais são as emoções padrões que você costuma ter, ela vamos dizer assim, o primeiro passo para você conseguir um domínio das suas próprias energias. Porque se você se desequilibra emocionalmente, você não consegue estabelecer um domínio maior das energias. É muito mais difícil para a pessoa, por exemplo, instalar um estado vibracional a partir de um estado de desequilíbrio, de ansiedade, de medo, de raiva, de qualquer outra coisa, do que ela, por exemplo, se manter num nível de equilíbrio já de humor, entende? Então, por exemplo, o que eu procuro colocar aqui está nessa linha, ou seja, como você fica mais atento à questão das suas próprias energias, você também não dá mais tanta vazão para o que vem de fora, ou seja, que o externo a você, interfira no seu processo emocional pessoal. Tem a ver com aquilo que eu estava até comentando da questão do telefone. Ou seja, vem uma notícia de fora, você está bem, está equilibrado, aí de repente aquela notícia de fora vem com aquela carga energética e muda seu estado emocional. Então, ou seja, se você se defendeu, ou pelo menos já entrou no estado de defesa anteriormente, você não vai permitir com que os fatores externos, né, interfiram em você, que acaba interferindo no seu processo emocional. E a gente sabe, né? Mexeu com emoção, o pensamento vai embora, você esquece as coisas, você não pensa direito, às vezes tem hipomnese, uma série de coisas assim. Você esclareou mais ou menos? Max, na questão de sair esse casca-grossismo que a gente já falou, você tem as dificuldades e facilidades aqui, principalmente aqui no nosso meio. Você podia analisar as principais dificuldades e facilidades? Eu acho que assim, as facilidades. Uma das coisas até que eu coloco ali, da sinergismo, né? Sinergismologia, que é você ter um grupo de pessoas que estão pensando na questão de
mexer com as energias, desenvolver o parapsiquismo. Eu acho que isso aí é uma facilidade tremenda. Então, por exemplo, aqui ó, você tem dinâmica, você tem cursos de alto nível, né, de trabalho com as energias. Você tem o Holopensene, que eu acho que talvez seja até uma das coisas mais sérias, né? Você tem um Holopensene onde, olha só, nós temos aqui talvez há quase 100 pessoas que pensam na questão das energias. Isso aí, eu acho que talvez no nosso passado a gente não teve isso, talvez só teve isso no curso intermissivo, né? Mas no nosso passado a gente não teve. Então, em termos de facilitador, a gente está realmente numa situação muito positiva e muito a favor. Então, e aí de dificultador eu vejo, Arlindo, eu acho que o dificultador é os próprios travões da consciência, as próprias dificuldades que ela tem, os próprios trafares que ela tem que superar. Eu acho que a coisa mais séria é a pessoa ela superar os trafares. Então pode ser diversas linhas. Então, por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa ela tem que desenvolver a questão cognitiva dela para entender melhor tudo isso para poder aplicar na prática. Às vezes a pessoa ela já é muito boa para aplicar tudo, ela tem facilidade com a vivência, só que ela não investe no estudo, no entendimento das coisas. Entende? Às vezes é o outro lado, às vezes a pessoa é teoricona, às vezes ela só entende tudo, lê tudo, mas não vai buscar a vivência, também não adianta nada. Então a pessoa tem que estudar e ver qual que é o seu perfil, o seu temperamento e aí começar a atuar. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz até, por exemplo, eu resolvi escrever esse livro sobre esse tema, símbolo do ostracismo, porque eu queria entender uma série de trafares que eu tinha. Então eu falei assim, a melhor forma de entender profundamente alguma coisa é escrever sobre ela, escrever um livro, entende? Então, por exemplo, eu vejo que uma das coisas que me ajudou a passar um gargalo sério foi a escrita do livro, por exemplo, que eu sei que o que você está fazendo também. Então você vê, são mais um facilitador, né? A gente tem tudo aqui estruturado para a gente poder escrever, tem gente super qualificada que dá feedback, que orienta, que encaminha. Agora, esse autoinventário, você acha que é um grande facilitador, vamos dizer assim, para depois você deslanchar no processo? O processo do desenvolvimento de energia, que o primo patamar homeostático é um patamar de desenvolvimento energético, né, vamos dizer assim. Mas ele é uma coisa que passa por diversas etapas, né? E ele passa pela questão do mental soma, pela questão do psicossoma também. E eu vejo até, e passa por condições da vida pessoal, porque envolve aquela condição do pensamento. Será que a pessoa vai ter tempo mental, espaço mental para pensar nisso? Então, muitas vezes a pessoa, para ela procurar aprofundar o domínio de energias, ela tem que ver, muitas vezes, calçar coisas básicas da vida humana. Então, por exemplo, é importante, às vezes, ela ter uma condição financeira estável, equilibrada. É importante ela buscar uma questão afetiva que esteja satisfazendo ela, que ela não esteja insatisfeita com o estado afetivo, com a relação afetiva que ela tem ou que ela não tenha, mas que ela esteja bem com ela mesma em termos afetivos, né? Esses são fatores, e entre outros N fatores, que a pessoa tem que calçar junto para poder desenvolver. Então, não existe uma fórmula mágica, né, um ponto mágico. Existe uma série de fatores. Agora, o que também, se a gente pudesse dizer que a fórmula mágica é o esforço para ela mexer com as energias. O foco, né? No caso, eu digo assim, ela priorizar isso. Isso aqui, a partir de agora, vai ser uma prioridade na minha vida, porque eu entendi que isso aqui é super importante. Eu até coloco aqui na frase enfática, né, que eu vejo assim, sem a pessoa ter autodomínio energético, como é que ela vai cumprir a programação existencial sem autodomínio energético? Então, a gente não vê nessa vida humana a coisa mais séria para nós, não é justamente conseguir cumprir a programação existencial? Se a gente não está conseguindo dominar as energias, ou está no subnível que a gente considera de nós mesmos de domínio de energia, e a Proex, onde é que está? Está fazendo a Proex de fato? É isso que vale a pena a pessoa se questionar, né? Obrigado. Aqui no D, uma pergunta para o professor Valdo. Aqui no D, Everaldo. Agora há pouco o senhor comentou que existem vários gradientes no desenvolvimento do pensamento positivo. O senhor falou da questão da prece, de pensar positivo, até do estado vibracional. Quais seriam esses gradientes? Pensamento positivo é o seguinte, uma pessoa pode pensar o positivo visando só a ela mesma. E ela pode pensar o pensamento positivo visando a assistência que ela vai fazer a muita gente.
Agora, outra hora, a pessoa pode fazer também esse muita gente pensando numa pessoa só. Ela pode ter um pensamento, então, que é fixado, que tem o endereço certo, entende? E ela fixa naquilo. Eu já vi gente, por exemplo, que só pensa na outra pessoa durante um ano inteiro, de manhã, de tarde, de noite, ele joga energia em cima daquela pessoa positivamente. Ele quer ajudar a pessoa. Então, esse processo do pontual, a gente também tem que pensar no pensamento positivo. Agora, pensar o positivo, por exemplo, que eu vou completar 15 anos, como meu pai é da máfia, a minha mãe vai me dar um revólver, que aos 15 anos eles dão um revólver, não adianta nada esse pensamento. Então é o pseudo positivo. Então tem umas coisas assim que tem que pensar no pensamento positivo. Então é o processo de grau, gradação e outras coisas. Você tem uma ideia? O nosso professor Max colocou aqui, 14 expressões, mais ou menos nesse sentido. Patamar, neopatamar, primo patamar, nível, subnível, estágio, neoestágio, fase, ponto, viragem, grau, estado, padrão, gradiente. Tudo para a gente pensar. A maioria das nossas manifestações que envolvem energia passam por alguns desses gradientes. Isso é mais ou menos inevitável. Por quê? Porque nós pensamos diferente cada minuto. Por exemplo, o que eu estou falando aqui já passou. Aquilo que eu falei quando eu comecei a falar é o passado. Já é tudo diferente. Esse estalo que eu dei aqui agora já é o presente. O outro já virou passado. Então, assim são também as abordagens que nós fazemos na própria vivência humana e extrafísica. Então, a gente tem que seguir esses patamares, não tem outra saída. Ele pegou o verbete para falar justamente primo patamar homeostático, quer dizer, o primeiro que deve aparecer. É a base de tudo. Então, por aí a gente começa a entender mais o que a gente está querendo, vamos dizer, fixar a ideia do pensamento positivo. Por exemplo, o pensamento positivo, você vê uma coisa que está errada, mas você vê aquilo positivamente, porque você deseja consertar aquele erro. Isso é positivo. Agora, o problema é a pessoa não ficar no ciclo vicioso do pensamento negativo, que aí ela se vitimiza. O pensamento positivo, a rigor, nunca leva a pessoa a ser vitimizada. Se nós pensarmos nisso, já ajuda muito. Agora, tem que seguir isso aqui, a homeostase. A homeostase, o que é que significa? É o equilíbrio, a imperturbabilidade, é a rigidez, é a parte sadia da pessoa, enfim, é a parte sem doença, sem transtorno, sem distúrbio, sem pertúrbio. O pertúrbio é a junção da perturbação com o distúrbio. Então aí estoura tudo. E esse pertúrbio geralmente é interno, é íntimo, mas acaba aparecendo, transparecendo na vida da pessoa. De modo geral, é isso que é o pensamento positivo. Entende? Valdo, esse verbete, então, tem conexão muito estreita com o primeiro discernimento, não tem? Tem. O primo discernimento tem, sem dúvida alguma. Agora, o processo de primeiro alguma coisa é muita coisa que tem na vida, né? Não é só o primo pensando. Tem muita coisa na nossa vida que é tudo primeiro. Ainda cabe aqui uma colocação. Você fala aí no primo patamar, já está pensando nesse segundo patamar, que tipo de organização você está estabelecendo ou estruturando? Dispersidade. Não, mas são etapas, ele já pulou para dispersidade. Ele quer uma coisa mais suave, complexo, fala para ele. Complexo. Agora, se não quiser, ofiex. Um ofiexzinho. A gente pode vender isso aí, fazer a preços módicos. Né? Vamos ver o que é que o Marconi quer, não é isso? Ei?
Parece que tem um negócio... Ó, é o que ele está falando, parece que você está querendo fazer um negocinho também. É preciso a gente ver que negocinho é esse, né? Vamos ver como é que fica isso. Escuta, você não falou nada hoje? Você chegou aqui primeiro para fazer aí as baterias em cima do Max, não falou nada. Max, você calou o cara. Estava aguardando ele aqui. Você calou o cara. A sua presença acabou com ele. Não falou nada. Ele foi um dos primeiros a chegar aqui. Talvez com uma expectativa aqui. Pô. Eu estava esperando alguma coisa, não saiu nada. Impressionante. Escuta, ontem você ouviu lá o nosso professor lá falando, lá o nosso amigo lá da Itaipu? Eu assisti no começo, mas eu precisei sair, eu fiquei olhando um pouco na entrada. Eu vi os dados que ele mostrou. É bom ver os dados dele, então ele está bem atualizado. Milhões, não sei o quê. Todos vocês estão trabalhando aí com processo dentro da sua área sociológica, entende? Seria bom estar a par do que esse homem falou. Eu até fiquei curioso se no final foi discutido alguma coisa sobre a relação disso com o complexo da holoteca, a holoteca 2. Não, a gente falou para ele, o César explicou logo que ele chegou, ele estava comigo, nós estávamos conversando, o César explicou para ele. Aí o processo é de estudar, né? Porque eles estão ajudando muita gente. Agora eles querem ajudar. Eles falaram claramente isso. Vamos ver com o tempo. Agora precisa de saber quem é quem em matéria de política para o ano que vem, né? E vai mudar aí o processo. Tem candidatos aí à prefeitura. Vamos ver o que vai dar também. Isso também influi nessa questão. Vamos ver. Max, então, ó, meus parabéns, foi ótimo. Obrigado a muito todos. Muito bom. Ó, gente, vocês já sabem, um cara que domina a energia aqui é o Max. Qualquer coisa, dirige-se a ele. E outra coisa, além disso, ele é o Max. É o Max. Lembre-se disso, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 101 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 63 votos presenciais e 18 votos online. Hoje temos 5 recados: Ivo, Seminário de Pesquisa OIC, Amauri, segundo Summit da Comunicação, Alcira com 5 Maia, WIL, Congresso dos Intermissivistas e Cícero, Web Conference Apex. E antes vamos fazer rapidamente o sorteio do livro do Max, aqui. É Geraldo Dias. Geraldo? Acaba de sair? Então vamos fazer outro. Cirlei Gurcher. Então, ela é a ganhadora do livro do Max. Agora, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos lembrar que amanhã nós teremos o sorteio dos Amigos da Enciclopédia, sorteio mensal. É de abril, mas será em 1º de maio. Vai ser sorteado novamente um livro, Síndrome do Ostracismo, do professor Max, o livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo, e o curso Assistenciologia, do IPC. Também lembramos que hoje é o último dia para que as pessoas possam estar renovando a sua assinatura ou aderindo ao programa para receberem como brinde o DVD do documentário da viagem do professor Valdo a Uberaba, ocorrida o ano passado. Então, quem quiser aproveitar, já pode ligar para o CAEC 45 35 25 26 52, fazer a sua adesão ou renovar a sua assinatura, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Pessoal, muito boa tarde a todos. Gostaria de informar novamente que amanhã nós vamos ter o 7º seminário de pesquisa consciencioterápica. Quem vai estar nesse seminário é a professora Silvana Kremer, falando de autoconsciencioterapia, promovendo esclarecimento pessoal. O professor Antônio Pitaguari, que vai abordar a autorresponsabilidade homeostática, o verbete que ele está trabalhando, e eu, professor Ivo, que vou estar trabalhando lá com vocês com autoconsciencioterapia e retilinearidade pensênica. Então, amanhã, às 15 horas, no Campus OIC, evento com total gratuidade e também vai ser transmitido online, tá?
Quem quiser mais informações sobre a transmissão online dos teletertulianos, nós vamos estar publicando algumas notícias no Facebook da OIC, www.facebook.com/consciencioterapia. Obrigado. E o professor Ivo daqui a pouco vai estar falando lá no segundo Summit de Comunicação sobre como a OIC está usando aí o Facebook e outras mídias sociais. Então estão todos convidados a participar, discutir as políticas de comunicação da Conscienciologia. Estamos tendo excelentes palestras lá, onde tivemos a palestra do Luiz Ribeiro, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. O Gilmar Piola, que o professor Valdo comentou, falou lá sobre a comunicação em Itaipu dentro do contexto aí de Foz do Iguaçu, do Destino Iguaçu, Destino do Mundo. A nossa inserção da Cognópolis discutiu-se lá nessa condição também. Hoje vamos falar sobre assessoria de imprensa, vamos falar sobre design, vamos falar sobre mídias sociais. Então, estamos discutindo lá que formas podemos utilizar para comunicar a Conscienciologia de maneira mais ampla e maneira mais efetiva aí no planeta. Então, se você se sente à vontade para trabalhar essas questões, dá a sua contribuição, apareça hoje lá, apareça amanhã, o evento é gratuito e a gente conta com todos os cognopolitas aí. Boa tarde. O nosso convite hoje é para quem quer fazer ou experimentar a experiência de passar por Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Amanhã nós temos esse curso, temos 3 vagas ainda, e quem tiver com disponibilidade, com vontade de receber heterocríticas sadias, a gente aguarda amanhã. O curso começa amanhã às 15 horas até às 20 horas. Obrigada. É na Conscius. E a inscrição é na recepção do CAEC. Boa tarde. Eu gostaria de estar realizando o convite para o primeiro Congresso dos Intermissivistas. Esse evento estará ocorrendo de 22 a 24 de julho de 2011, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Ele é um evento realizado, a organização dele é da Apex, da Repreendência e do CIAEC, mas conta com o apoio de todas as ICs. Ele é um evento supra-institucional, é um evento que busca arrecadar recursos aqui para os amigos da enciclopédia. Então nós temos diversos eventos, vai inclusive ter um curso inédito com o professor Valdo Vieira e diversos outros palestrantes, conferencistas nessas datas. Quem quiser maiores informações pode entrar em contato aqui com o CEEC para realizar as inscrições. Okay? É 22 a 24 de julho. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para a web conference hoje da Apex, que vai ser uma entrevista com o professor Marcelo da Luz. O professor Marcelo é autor do livro Onde a Religião Termina, e ele vai abordar uma série de assuntos relacionados ao tema do livro, a sua experiência com a obra, com a escrita, com o lançamento, com as repercussões e outras questões. E a gente vai procurar também dar um enfoque dentro da relação aí com a Proexis, relacionando ao tema do livro como um todo. Então o convite é para a web conference. Quem quiser assistir é só entrar no site da Apex, que é www.apexinternacional.org, e vai ser hoje a partir das 15h30, ou seja, daqui a 1 hora. Para os presentes também fica o convite. Quem quiser assistir presencial à entrevista vai ser ali na sala de aula EAD. Então fica o convite a todos. O verbete eleito para amanhã é Registro Tenepsista, especialidade Tenepsologia, autor Michel Chad. Obrigada e boa tarde a todos.